Engana-se quem acredita que só basta se matricular numa faculdade, que lá você vai ter todas as lições necessárias para você exercer a sua profissão. Será que a faculdade ensina tudo? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero abordar justamente as 6 lições essenciais e importantes para o exercício profissional que a faculdade não ensina. Embora eu seja uma levantadora feroz da educação, aquela que acredita sim que através de uma faculdade que você consegue também, não só a única, mas também ter uma profissão formal. E aí eu acredito sim nesse tipo de formação, de educação, para você adquirir conhecimento, para você adquirir informação. Mas a faculdade não é a única forma de você adquirir esse tipo de conhecimento. Você tem que ter consciência que a faculdade ela vai te habilitar ao exercício de uma profissão. Mas dentro dessa habilitação não consta algumas matérias que eu particularmente julgo importantes para completar a sua formação num todo profissional. Então, esse vídeo é para não te iludir, achando que eu só a faculdade é o suficiente. E já adianto, não é, pela ausência desses 6 assuntos da abordagem desses 6 temas. Quais são eles? O primeiro deles é saber cobrar. Parece até esquisito, né? Ai, como é que cobra? A gente fica meio desconfortável, ainda mais quando é um conhecido ou que não é. Será que vai pagar? Como vai pagar? E aí, esse desconforto, algumas profissões têm a sua tabela, mas como tem muitos profissionais, acabam fugindo dessa tabela e fazendo um valor mínimo do mínimo, né? Então, a gente tem que se atentar e aprender como se cobra, como você passa um orçamento do seu serviço e o que está embutido nesse serviço através do minucioso contrato de prestação de serviço. Ele talvez seja o principal escudo e a principal proteção para você profissional. Só que a faculdade não ensina como cobrar e como cobrar na medida em que você se dedica. Né? Tem gente que fala, nossa, mas é só uma olhadinha, você vai cobrar para dar uma olhadinha? Pois é, se cobra sim. Um segundo assunto que não é ensinado na faculdade é como conquistar clientes. Como é que você vai chamar a atenção, como é que você vai divulgar, né? A gente vai o quê? Panfletar, já não existe nem mais isso. Eu vou publicar e eu vou fazer uma propaganda, vou fazer uma dancinha, talvez no TikTok para chamar a atenção. E dependendo da profissão, essa não é a melhor maneira de você atrair os clientes e talvez nem seja a mais adequada, dependendo da profissão. Então vejam vocês que conquistar clientes, divulgar o seu trabalho é uma arte e é algo que deve ser estudado de acordo com o nicho e de acordo com a sua profissão. Um terceiro tema que não é ensinado na faculdade é justamente como juntar e administrar o dinheiro. Essa gestão financeira, ela é necessária justamente porque existem momentos de altos e baixos, especialmente num profissional liberal. Então, às vezes, a gente precisa ter um controle, pelo menos anual, para que você saiba justamente se organizar financeiramente e não receber uma bolada muito grande, um honorário muito grande e gastar tudo, né? Então, você tem que observar, você tem que aprender como gerir, como administrar e, principalmente, como multiplicar esse dinheiro dentro dessa previsão orçamentária. Né? E dependendo da profissão, a gente não tem isso. Então, às vezes, a gente tá lá e paga o almoço, vende almoço para comprar a janta e nem sabe gerir aquele dinheiro que está entrando, às vezes entra, às vezes não entra, especialmente no início de carreira.
Um quarto assunto que a faculdade não ensina é sobre administração, sobre gestão. Gestão do seu escritório, gestão dos seus clientes, gestão da sua equipe, gestão dos prazos, gestão dos seus trabalhos. E como não tem essa praxis, se você for uma pessoa desorganizada, né, você acaba se atropelando e às vezes até acumulando ou sofrendo justamente porque deixou tudo embaralhado, tudo bagunçado. Então é imprescindível para que você seja um profissional de sucesso a sua organização, seja do escritório, dos clientes, da sua equipe, seja da sua vida, ok? Um quinto tema que não é ensinado é sobre a gestão emocional, né? Às vezes não se toca, a gente olha um professor e fala assim, nossa, ele é muito bem sucedido, ele nem sabe que eu tenho medo só de levantar a mão e falar. E às vezes o aluno não percebe que o professor também já teve esse medo, ou tem medo de algumas situações também. E não é falado sobre isso, e não é abordado até mesmo como transformar desse medo, que é importante, mas ele não pode ser paralisador para que você avance diante dos desafios. Então, essa gestão emocional, que é muito importante, você tem que fazer jogar a seu favor. Até se vocês quiserem, eu posso abordar um tema sobre esse assunto, que eu acho que é muito, muito, muito importante. E um sexto assunto é empreendedorismo. Alguns cursos universitários até têm essa matéria, mas não tem sobre o aspecto prático do empreendedor, né? De você transformar o seu serviço de forma a ser um produto vendável, né? De você transformar, de repente, o seu escritório numa empresa. De repente, essa iniciativa e essa visão empresarial às vezes nos falta, né? Ou até mesmo aqueles que têm na faculdade têm de maneira genérica e engessada. Justamente por quê? Ora, a faculdade não ensina pelo menos esses 6 assuntos, justamente porque os currículos, eles são engessados, presos às diretrizes curriculares nacionais, as DCNs. E a faculdade, para oferecer esse curso tem que ter algumas disciplinas, mesmo que ultrapassadas, mas se constam nas DCNs, elas têm que ser previstas no currículo. Ah, mas eu ainda vou ver sobre metodologia, eu ainda vou ver sobre, sei lá, algum tema? Sim, justamente por quê? Porque a DCN, as diretrizes curriculares nacionais, obrigam a faculdade a ter. Então acaba engessando e amarrando os currículos que tem difícil modificação, ela depende de uma alteração legislativa. Um segundo motivo de por que a faculdade não ensina é que algumas faculdades trabalham com carga horária mínima. Por exemplo, a DCN do Direito, né, ela estabelece que o curso de Direito vai ter uma carga horária mínima de 3.700 horas. Eu, mesmo tendo essa carga horária, em um curso que eu coordenei, eu criei o curso com 4.400 horas. Quer dizer, com 700 horas a mais. Eu lembro que quando eu estudei, há mais de 20 anos atrás, eu tinha inclusive aula de sábado, né? Eu tinha aula das 8 ao meio-dia, né? Que eu estava de manhã, e tinha aulas aos sábados. Quer dizer, hoje tem faculdade que tem aula das 8h30 até 11 horas e tem 3 dias por semana, né? O mesmo curso, né? Curso de Direito, mas só nesse período. Então, para vocês entenderem como é que a carga horária reduzida impede que tenha, inclusive, essas disciplinas, né? Então, acaba ofertando o mínimo. Ainda tem uma dificuldade na abordagem com os alunos,
porque os alunos, eles vêm de realidades diferentes. E às vezes essas realidades traz uma dificuldade na formação de cada um. Uns sabem muito sobre leis, outros não sabem nem ler. Então, tem essa dificuldade de conhecimento e de aprendizado que deve ser nivelado. Então, não dá para você ir abordar, além dos outros assuntos, mais esses outros atuais, né? Então, a gente encontra essa dificuldade. A gente encontra a dificuldade também na experiência prática de alguns professores universitários. Sim, porque às vezes eles têm muita titulação, mas têm pouca vivência prática. E aí eu já tive contato com alguns alunos de um outro curso, né, um curso de engenharia ambiental, que a grande reclamação deles era justamente que os professores, eles não tinham experiência prática. Então eles não tinham exemplos práticos para dar em sala de aula. Então essas angústias práticas não tinham, porque o professor, ele é só professor e não era profissional da área. E junto com isso, esses professores que são só professores, eles têm um modelo ultrapassado de dar aula, não se atentaram às modificações e às inovações e acabam dando aula da maneira como eles aprenderam, que não acompanhou hoje as novas tendências e as novas tecnologias necessárias, né? Porque a gente entende que fora tudo isso tem um plus de um problema estrutural, quer dizer, algumas faculdades com salas muito cheias, com aulas e parte da carga horária em EAD, com falta de estímulo dos professores, com falta de estímulo para os alunos, e aí vai ladeira abaixo. O que a gente conclui com tudo isso? Ora, que a partir do momento que você chegou com a vontade de trabalhar, com a vontade de exercer uma missão, de exercer um propósito, você tem que entender que você vai passar a vida inteira estudando e é necessário você ter essa sede por estudo. Não acho que eu só tenho diploma na parede e já é o suficiente para eu ser um profissional. A gente passa a vida inteira estudando e tem que ter um olhar de curiosidade às novidades, justamente porque só assim a gente consegue melhorar e agregar ainda mais desses serviços, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que tenha a expectativa de aprender tudo na faculdade e aqueles que terminaram a faculdade e sentem um vazio, talvez o vazio desses 6 assuntos, tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos como estes que eu faço daqui, com muito carinho para você daí. Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!